Então, para continuar esse debate, eu chamo agora para o nosso programa o cientista político Leandro Gabiati, ele que é doutor em Ciências Sociais pela UNB e professor da UDF. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. E eu já começo perguntando ao senhor, qual está sendo essa posição de Alexandre de Moraes? Há mesmo uma perseguição política contra Jair Bolsonaro? Como o senhor analisa toda essa posição dele neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Laura. Um prazer estar com vocês aqui. Acompanhei atento ao debate entre os dois deputados. Foi muito bom, né? Interessante ver como o contraste de posições é quase que total, né? Acho que reflete um pouco do que a gente terá no segundo semestre no Congresso e, aliás, né, na política nacional. Vamos lá, a gente observa, tem um padrão neste momento que marca o comportamento de todos os atores envolvidos. Bolsonaro / Eduardo Bolsonaro, Trump, governo dos Estados Unidos, Supremo / Alexandre de Moraes e Planalto / Lula. Todos estão, neste momento, se vocês observam bem, todos estão fazendo movimentos de aumento da pressão. Ninguém está cedendo. Bolsonaro, depois de ter as medidas cautelares, né, vai ao Congresso Nacional, junto com parlamentares da oposição, explorar essa situação e, logicamente, acusar uma perseguição, ou seja, ele redobra a aposta. Isso aí vem de um movimento anterior, que é do Supremo, que justamente por entender que o deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro estão atuando contra o Poder Judiciário nas investigações que estão sendo levadas adiante pelo suposto golpe. Aí é que o Supremo reage e o ministro Alexandre de Moraes solta as cautelares. Isso aí vem também de um movimento anterior do governo Trump, né, que aumenta tarifas do governo alegando perseguição política e falta de liberdade de expressão no Brasil. E, por último, a gente tem o governo brasileiro, né, liderado pelo presidente Lula, que já sinaliza dificuldades no diálogo com o governo dos Estados Unidos sobre as tarifas e aponta uma possível reciprocidade. Ou seja, se vocês observam, nesse momento está todo mundo aumentando a pressão e ninguém está cedendo para o diálogo. O momento da negociação hoje é esse. Vai mudar lá na frente? Pode mudar. A gente imagina que não tão rápido quanto nós desejamos, talvez, mas talvez daqui a 2 semanas, 3 semanas, a situação seja outra, com o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro dialogando, e a partir daí talvez uma diminuição da tensão entre o Supremo e Bolsonaro. Obviamente, isso aqui é uma expectativa, não sabemos se de fato vai se concretizar. Obviamente, se o presidente Bolsonaro talvez continuar nesse movimento de pressão contra o Supremo, talvez o Supremo avance mais um degrau e diga, olha, estamos na hora de decretar a prisão do ex-presidente, ou de talvez mandar prender também o deputado Eduardo Bolsonaro, que cogita voltar para talvez retomar o mandato ou não, né? Mas um momento complexo da política brasileira, um momento complexo para a diplomacia brasileira, e a única figura que está um pouco fora do tom aqui é o vice-presidente Eduardo Alckmin, que tem justamente uma outra função. Enquanto o presidente Lula apela ao sentimento nacionalista, apela à defesa da soberania dos interesses brasileiros, o vice-presidente Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, lidera uma coalizão de empresários e de ministros para tentar levar adiante uma negociação técnica com os Estados Unidos, pedindo, primeiro, prorrogar o prazo para a entrada da medida, né? Acho que é lógico pedir, né, um adiamento da entrada das tarifas e, posteriormente, procurando algum tipo de entendimento, talvez uma medida não tão dura como a aplicação de 50% das tarifas para exportações brasileiras. Momento tenso, momento complexo, e a gente terá um segundo semestre certamente marcado pelo atrito institucional e pela tensão política.
Certamente, professor, vamos continuar aqui a nossa entrevista, mas antes, para você que escutou, né, Gabriela Tunes falando sobre essa coletiva da oposição que eles deram mais cedo, né, a gente vai passar ela na íntegra. A gente vai passar aqui os discursos dos 4 deputados que comandaram essa coletiva, né, os líderes do PL, Sóstenes Cavalcante, na Câmara dos Deputados, da oposição na Câmara também, Luciano Zucco, e os presidentes da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, e também da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Felipe Barros. Então, já, pessoal, a gente vai passar essa coletiva na íntegra, o discurso que eles deram mais cedo lá na Câmara. Agora, retomando aqui a nossa entrevista, professor, por mais contraditório que possa parecer, mas essa prisão de Bolsonaro pode ser favorável a ele no sentido político mesmo, pode inflamar o discurso dos seus aliados e fazer com que eles tenham uma imagem mais favorável a eles para 2026? Boa questão. Eu entendo que uma pressão do Bolsonaro neste momento seria uma medida drástica do Supremo, né? Eu não sei se alteraria o cenário de Bolsonaro, mas eu entendo que aumentaria talvez a pressão e as críticas contra o Supremo. Bolsonaro hoje está fora das eleições, não só pela possível condenação, iminente condenação do suposto golpe de Estado, mas pelo ataque às urnas. Vocês lembram aquele processo em que ele convidou embaixadores, né, no Palácio da Alvorada para fazer uma crítica negativa às urnas, né? A partir desse processo ele já está inelegível. Obviamente a inelegibilidade pode aumentar se a condenação sobre o golpe for maior. Mas, assim, eu entendo que a situação política do Bolsonaro, assim, olhando como é que toda essa situação afeta o sistema político, não só o presidente. O presidente hoje, assim, na prática, está praticamente numa prisão domiciliar, vamos dizer assim. Obviamente, não estou entrando em terreno jurídico, não tenho critério para falar sobre isso, assim, mas, assim, quando você... Há diferenças, logicamente, entre uma medida cautelar e uma prisão domiciliar, né? Mas o Bolsonaro tem restrição de liberdade, de uso de redes sociais, de se movimentar, né, em determinados horários. É uma decisão dura do Supremo, mas que o efeito político que causa, com prisão ou sem prisão, entendo que não vai mudar muito. Ou seja, Bolsonaro continuará no centro da cena política por enquanto. O que eu repararia, sim, é como é que a oposição vai se comportar no Congresso a partir de agosto, quando encerre o recesso legislativo e comecem os trabalhos. Teremos novamente essa postura de obstrução. Só para citar um exemplo aqui, várias comissões da Câmara no primeiro semestre tiveram dificuldade para votar matérias diante dessa obstrução sólida da oposição. Eu entendo que a oposição chegará certamente muito mais consolidada para, de alguma forma, alterar o ambiente político e colocar no centro das atenções a situação jurídico-legal do ex-presidente Bolsonaro. Isso aí será importante porque afetará toda uma série de outras questões, como votação de projetos de interesse do governo, questões econômicas, questão do IOF. Então, a questão vai muito além de Bolsonaro. Estamos falando de como será politicamente o segundo semestre a partir dessa situação que nós temos de enfrentamento, de atrito, de embate entre atores múltiplos que até aqui nenhum deles tem cedido ou tem colaborado para o diálogo. E, professor, o Partido Liberal está agindo da forma correta, na sua visão, em acolher Bolsonaro na Câmara neste momento? Ou então ele pode ser influenciado por alguma determinação jurídica,
política também. Hoje mesmo, de manhã, nessa coletiva que a gente disse, o líder Sóstenes disse que o Partido Liberal tem muito, a visão que as pessoas têm é deles serem extremistas, mas que, na verdade, eles não são, e que querem mostrar justamente isso, por exemplo, seguindo a ordem de Hugo Mota, né, de não ter a comissão como ele permitiu, já que mesmo eles não concordando, dizendo que isso é ilegal. Mas, então, qual seria esse posicionamento do Partido Liberal neste momento? Será que ele fica mais enfraquecido ou ele agora só se fortalece também? Vamos lá. Primeiro ponto. Todo partido político, aliás, toda organização, ela tem divisões internas ou grupos diversos. O que a gente observa hoje, que dentro do Partido Liberal há uma posição majoritária de se alinhar, né, na defesa do presidente Bolsonaro. Obviamente, se isso está certo ou está errado, eu não consigo dizer aqui porque é uma opinião subjetiva, mas se os interesses do Partido Liberal são defender o presidente Bolsonaro, eles, de fato, estão atuando muito bem, porque vocês observem, a pauta política hoje é a situação jurídico-legal do ex-presidente Bolsonaro, ou seja, eles estão conseguindo pautar a discussão política, estão sendo muito efetivos nas ações, seja com Bolsonaro mostrando a tornozeleira, seja convocando e trazendo, acho que tem mais de 50 deputados em Brasília em pleno recesso, então há uma movimentação importante de parlamentares que, assim, a partir dos interesses que o PL tem, a movimentação está conseguindo os resultados certos. Obviamente há outros parlamentares talvez não tão alinhados ao presidente Bolsonaro, talvez pensando, não quero dizer não alinhados, alinhados sim, mas pensando em 2026. Houve um movimento que a gente escutou aqui em Brasília, inclusive, de alguns parlamentares já aumentando a pressão sobre Bolsonaro para que ele defina o que fará em 2026, considerando justamente essa iminente pressão, as medidas cautelares. Eu entendo que o Bolsonaro fará exatamente o contrário. Enquanto a atenção estiver em cima dele, ele não abdicará de manter a candidatura presidencial e de continuar sendo o eixo político, né, e a principal força dentro da direita. Eles estão trabalhando bem, assim, quando a gente faz análise entre objetivos e resultados, eles têm sido muito efetivos e bem articulados para manter o ex-presidente no centro das atenções. Professor Leandro Gabiati, muito obrigada pela sua participação e por todos os esclarecimentos aqui no nosso programa. Gabriela, Lara, um prazer estar com vocês, com a audiência do SBT News. Muito obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.